O consultório do bom doutor não tem outra palavra para descrever. Bonito. Bonito de um jeito que te faz acreditar que nada pode dar errado ali dentro. Que ali nada pode te machucar. Mas essa é a primeira mentira. O chão de madeira brilha tanto que o lustre no teto parece flutuar sobre ele. A luz fica ambar, suave como o mel que nunca endurece. Os lustres acima derramam luz quente, uma luz que promete conforto. No centro, um tapete de um tom profundo de vermelho cortado por fios dourados formando desenhos de estrelas, vinhas, flocos de neve. De um lado, prateleiras perfeitamente organizadas, livros médicos alinhados e diplomas emoldurados sem nenhum grão de poeira. Impecável. Do outro, um presépio delicado, com uma bela e serena Maria, um exuberante José ao seu lado, animais da estrebaria e um pastor completavam a cena. E ao lado, esperando sua hora de compor o presépio, um bebê de porcelana branca, olhos azuis brilhando sob uma estrela de LED. E então, o Natal toma conta do resto. A árvore quase toca o teto, simétrica, perfeita. Pisca-piscas de luzes brancas, fitas prateadas, laços vermelhos como se a própria árvore fosse o presente. Pequenos sinos dourados que tilintam ao se mexer com o vento. Anjos de cristal sorrindo como se dor fosse uma palavra obscena. Qualquer pessoa da vila que entrasse ali não se sentiria apenas acolhida por um abraço amigável, mas segura. Segura para falar as suas verdades. Até você talvez sentisse isso. Mas não Sasha. Para ela, aquela árvore era uma sentinela. As luzes eram como olhos felinos à noite. Os anjos, testemunhas. Aliás, beatas fofoqueiras desafiando-a, esperando pelo erro, esperando o pecado. Sasha está sentada em uma das poltronas idênticas no centro da sala. O couro é macio e seu corpo afunda nele como se algo a puxasse para baixo, engolindo-a devagar em uma areia movediça, escura e silenciosa. Os braços cruzados apertam o peito, como quem tenta se proteger de algo invisível. A cada pequeno tilintar de sino, seus ombros se encolhem ainda mais. Ela mantém os olhos grudados no chão, exatamente no espaço entre seus sapatos, enquanto o pé bate ritmado no pé da poltrona. É um toque suave, quase imperceptível, mas para ela é o único som que importa, é o que ainda a ancora na realidade. O único gesto de rebeldia que continua sendo só dela, quebrando a festividade forçada ao redor. Tudo mais ali pertence a ele, foi colocado ali por ele, como se fosse uma provocação para pessoas como ela. O bom doutor está sentado na poltrona em frente, o jaleco impecável, tão alinhado que parece ter acabado de sair do ferro de passar. Por baixo, uma camisa azul clara e uma gravata azul escuro. O cabelo arrumado com cuidado, os óculos perfeitamente ajustados no nariz. Um caderno apoiado sobre o joelho, a caneta segurada com tanta leveza que parece ter medo de ferir o papel. Se a árvore é a sentinela, ele é o guardião. Ele sorri para Sasha do mesmo jeito que aquela sala sorri, do mesmo jeito que a vila inteira sorri, do mesmo jeito que o Natal sorri. Sorriso quente, acolhedor, inofensivo. Mas eu já te deixo sabendo, para Sasha, nada é mais ameaçador do que isso. A sala é silenciosa, exceto pelo tic-tac suave do relógio na parede, pelos tilintar musicais dos enfeites e pelo som distante de um carro passando lá fora. A janela está entreaberta. O frio tenta entrar, mas desiste perto da perfeição do doutor. Nem o frio se atreve a ir contra a sua aura de dominação. Ele rompe o silêncio, acreditando usar o tom certo, gentil, calculado. Por que você odeia o Natal, Sasha? Aquela pergunta de novo. Sempre a mesma maldita pergunta, pensa Sasha. Ela revirou os olhos e encarou o teto, como se a resposta pudesse estar escondida entre as lâmpadas. Por que o senhor se importa? Ele ri baixinho, um riso polido, ensaiado, quase perfeito. Eu me importo porque você está aqui e eu quero ajudar. E odiar o Natal? Bem, isso não é algo que eu ouço todos os dias. É claro que não.
Gente boa como ele nunca escuta de verdade quando a vila sussurra suas verdades bem baixinho. Eu preferia estar em qualquer outro lugar, Sasha resmunga, e o pé dela bate mais forte no pé da poltrona. O som crescendo impaciente, irritado. Cada estalo é um protesto. Tudo fica ainda pior quando esperam que ela fale disso como se fosse um defeito, algo que precisa ser consertado. Ela não é o problema. O problema é gente como ele, aquela árvore horrorosa, esse sufocante ar de falsidade. Até ali, no escritório do bom doutor, ela escuta aquele risinho escondido dos adultos toda vez que ela diz que não se ajoelha diante do Natal como os outros. Mesmo o bom doutor, tão treinado, tão cuidadoso, não consegue esconder aquele olhar de você ainda vai aprender a gostar disso, que a corta mais fundo que qualquer lâmina jamais cortou. Eu sei, disse o doutor, com um aceno que não engana ninguém. Mas já que temos 1 hora pela frente, por que não me conta algo interessante? Um sonho, talvez? Ele fala como quem joga conversa fora, mas aqui dentro, nada é por acaso. Sasha lança um olhar afiado, olhos de fera presa, sendo cutucada para fazer um truque. Ela o encara silenciosa, e por alguns segundos o mundo inteiro prende a respiração com ela. O pôr do sol alonga a sombra da árvore de Natal até os pés dela. Os sinos agora tilintam como gargalhadas debochadas. A estrela de LED do presépio pisca com uma alegria perversa. O bom doutor volta a insistir, leve e brincalhão. Vamos lá, sonhos são como histórias, e me disseram que você é uma ótima contadora de histórias. Os lábios de Sasha tremem, lutando contra um sorriso que ela não quer dar, uma rachadura mínima na armadura. Tá bom, ela finalmente diz, com o tom de quem vai fazer um favor. Eu sonhei que era presidente do mundo. As sobrancelhas do doutor sobem. Ele anota, mas não tira os olhos dela. Presidente do mundo? Isso mesmo. Sasha se inclina para a frente. E pela primeira vez, seus olhos brilham. Não com alegria e expectativa, nem com esperança, mas com um brilho sombrio. O coração dispara, acelerado por uma sensação torta, deliciosa, que sobe pelo corpo como uma promessa. O prazer de lembrar daquilo que só pode ser descrito como seu maior desejo. Quer ouvir ou não? Agora é ela quem provoca. Sou todo ouvidos, responde o bom doutor com um sorriso. Naquele momento, ele tolamente acreditou que isso era um avanço. Coitado, ele não faz ideia do que ela está prestes a lhe entregar. O sonho de alguém pode muito bem ser o pesadelo de outra pessoa. Então, Sasha começa, gesticulando com as mãos enquanto fala. Eu era presidente do mundo. E conforme ela revive aquela doce sensação de propósito, o consultório, as poltronas, a árvore, o doutor, tudo desaparece. No sonho, Sasha está dentro de um escritório que parece uma catedral, em um palácio que não pertence a país algum. A sala é imensa, o mármore negro se estende sobre suas botas, polido de um jeito tão perfeito que a luz da lareira reflete nele como serpentes vivas. A lareira é uma obra de arte macabra. Sua estrutura de pedra foi esculpida com figuras retorcidas de demônios triunfantes e anjos despencando, indefesos em direção ao fogo da lareira. Acima, o teto sobe tão alto que poderia facilmente ser confundido com o céu noturno. A luz da lua e o brilho frio das estrelas entram por janelas colossais, arcos góticos que se elevam do chão até alturas que nenhum arquiteto mortal ousaria alcançar. Apesar de tanta luz, o ambiente emana uma aura gélida, uma sensação que existe para intimidar qualquer um que não seja como ela. No topo das colunas gigantes, gárgulas se agacham em eterna vigilância, olhos de pedra que parecem ter inteligência cruel. Elas não protegem Sasha, elas a observam. Nada ali se parece com o consultório do bom doutor. Não há decorações de Natal, sem árvore, sem sinos, sem anjos, sem mentiras. O palácio de Sasha é uma homenagem à verdade, por mais sombria que seja. Foi, ela diz de volta na sala real, procurando a palavra certa. Incrível. O bom doutor a incentivava com suavidade, agora escrevendo mais rápido. Incrível como? Como se eu pudesse fazer qualquer coisa, ela responde. A voz suavizava. Por um instante, a guarda dela baixa, como se eu estivesse finalmente livre. Esse é o coração de tudo. Se ao invés de rabiscar o caderno, o bom doutor tivesse prestado atenção de verdade,
tudo poderia ter sido diferente. Mas, como sempre, ele só ouve uma adolescente rebelde falando de maneira vaga e dramática, igual todas as outras que ele acha que entende, como se Sasha fosse fácil de decifrar. Porém, existe uma palavra que ele escuta, mas não sublinha, a palavra que é o desejo mais profundo de Sasha: livre. No sonho, a cidade abaixo se move como um organismo vivo, um que não ousa encará-la, um que não ousa fazer perguntas tolas, um que jamais exigiria que Sasha sorrisse ou obedecesse, um que não fingiria amor por algo que ela se recusa a amar. Então vem uma batida ritmada, um som que não pertence àquele lugar. No palácio, é alto e impaciente. No consultório, é apenas uma mudança no tom de voz dela. Aí meu secretário entrou. Ela diz, com a mesma irritação de quem espanta um mosquito. Ele estava todo animado, praticamente cantando. Senhora Presidente, a época de Natal está chegando. E ele continuou a falar mais e mais, sobre decorações e luzes, sobre crianças cantando coros, sobre desfiles e árvores. Falava sem parar. Nesse momento, uma grande árvore surge na praça lá embaixo, maior do que qualquer outra, grande como o mundo, lançando uma sombra opressora e invasiva sobre a sala. O pessoal do palácio está preparando os enfeites. Ele continua naquele tom irritante. A voz dele é como unhas arranhando um quadro negro, pregando uma celebração construída sobre mentiras. Vai ficar lindo. Ele insiste, empolgado demais. E de repente, o palácio parece encolher, as paredes se fecham e o ar fica pesado, com um cheiro sufocante de pinho e canela. A cidade do outro lado da janela diminui. O organismo perfeito agora explode em sinos tão altos quanto trovões. O Natal encontrou um jeito de infectar o mundo de Sasha. As árvores, a árvore, prestes a serem sufocadas por pisca-piscas cegantes. Todo café vai enfiar canela em qualquer bebida. Pessoas que normalmente cuspiriam no chão ao vê-la agora vão sorrir e exigir que ela sorria também. Tudo fica tão falso, diz Sasha entre dentes, o maxilar travado. O doutor inclina a cabeça, analisando cada palavra. E o que você disse? Ele pergunta. Eu mandei ele queimar todas as árvores de Natal. Ela responde, de volta ao consultório, deixando escapar um sorriso selvagem, cruel e brutalmente honesto. Chega de anjos, de luzes e de enfeites idiotas, que o dinheiro vá para o povo, para uma celebração de verdade, que aceite todos sem exigir submissão para participar. Nada dessa falsidade natalina. Senhora? Pergunta o secretário no sonho, sem ter certeza se aquilo era uma piada doentia ou não. Queimem todas as árvores de Natal. Queimem todas. A voz dela ecoa como uma ordem absoluta. Cada árvore em cada praça, cada pinheiro enfeitado em cada sala de estar, cada símbolo brilhante de alegria falsa e bondade fingida. E como ele reagiu? O doutor pergunta. Ele surtou, claro. Os olhos de Sasha brilham. Ela se recostou na poltrona, como quem saboreia a lembrança. Mas eu não liguei. Eu me senti tão feliz, como se, finalmente, estivesse fazendo a coisa certa. Uma árvore pega fogo no meio de uma praça lotada. Ela continua, mais animada do que qualquer um já viu. As pessoas gritam enquanto o fogo devora os enfeites. Primeiro as bolinhas frágeis explodindo em pequenos estalos. Depois o brilho das fitas metálicas se retorcendo. Depois os anjos caindo e se quebrando quando as asas derretem. As chamas sobem pela grande árvore, queimando até a neve, dissolvendo laços vermelhos e todo o resto em cinzas. Aí outra árvore pega fogo, e outra, e outra. O sorriso de Sasha fica mais selvagem a cada palavra, e com ele, o consultório sempre iluminado parece perder cor, drenado pela escuridão da voz dela. Logo, não é só uma cidade queimando. Da janela de seu palácio, Sasha vê focos de incêndio se espalhando pelo mapa do mundo como uma doença. Onde antes árvores de Natal erguiam-se altas e orgulhosas, agora se levantavam colunas de fumaça no céu. E quando a grande árvore começou a queimar, diz ela com a voz baixa, quase reverente, foi lindo, como liberdade. Até os gritos pareciam música, ela concluiu. O Natal não existia mais. De volta ao consultório, a caneta do bom doutor paira no ar, acima do caderno. Ele sublinhou várias palavras,
mas não as que importam. O sorriso dele desfaz apenas um pouco. Liberdade? Ele repete em voz baixa. Sasha confirma com a cabeça. O sorriso ainda no rosto. É, liberdade. Você e eu sabemos. Não era esse tipo de história que ele esperava ouvir. O bom doutor colocou o caderno de lado. Inclinou-se um pouco para a frente, apoiando os cotovelos no joelho, os olhos fixos no rosto dela. Sasha, diz agora com muito cuidado, como quem se aproxima de algo selvagem e ferido. Por que você odeia tanto o Natal? O sorriso dela morre. É substituído por uma expressão tão dura que poderia quebrar vidro. Porque é tudo falso, ela dispara. Essas famílias fingindo que se amam, essas músicas idiotas sobre um bebê idiota que nasceu há milhões de anos, nada disso é real. As pessoas só fingem que se importam. Ela puxa o ar pelo nariz, irritada. Todos passam um ano inteiro sendo cruéis, continua, a voz firme, tremendo só de raiva, olhando pra frente, fingindo que não viram, machucando e chamando isso de normal. Aí chega o Natal e de repente todo mundo sabe como ser gentil. Sasha solta um riso seco, sem humor algum. Ela se inclina pra frente, os olhos queimando. Se vocês conseguem ser bons quando o calendário manda, então sempre conseguiram. Só escolheram não ser. O silêncio pesa. Até os pequenos sinos parecem hesitar. E ainda exigem abraço, exigem perdão, exigem que eu sorria para provar que vocês são pessoas decentes. E destruir tudo isso, o bom doutor pergunta com cautela, melhora as coisas? Sim, Sasha cruza os braços de novo, fechando-se com uma porta batendo. Pelo menos queimar tudo é mais honesto, disse sem hesitar. O doutor suspira, com uma expressão pensativa, e muito mais preocupado do que antes. Sabe, Sasha, ele diz, sentir prazer em ver destruição pode ser sinal de que tem algo mais acontecendo aí dentro. Talvez você esteja descontando tudo isso no Natal, e é isso que faz as pessoas não entenderem você. Eles não me interpretam mal, ela retruca na hora, e imediatamente se odeia por ter dito tanto. Eles só são cruéis. Talvez, diz o bom doutor com suavidade, mas se você continuar afastando todos, vai ser difícil que alguém enxergue quem você realmente é. Sasha lança a ele um olhar feroz, os olhos brilhando com lágrimas de raiva que ela se recusa a deixar cair. Por que eu deveria me importar com o que eles veem? O doutor não recua. Porque você não está sozinha nesse mundo. Tem gente que ama você, ele responde com uma voz firme, porém gentil. E odiar algo tanto quanto você odeia o Natal? Ah, Sasha, isso é um peso muito difícil de carregar. O relógio marca o tempo na parede. O zumbido baixo, talvez o aquecedor, se junta ao ambiente. Os sinos da árvore de Natal tilintam de forma zombeteira, como se rissem dela por acreditar que alguém poderia um dia entendê-la. Sasha desviou o olhar, o maxilar travado. Tanto faz, ela murmura exausta. O bom doutor sorri de leve e pega a caneta novamente, como se o mundo não tivesse acabado de se aproximar perigosamente do abismo. Como se aquele momento fosse só mais um entre centenas iguais. Conversaremos mais na próxima sessão, ele diz. Por enquanto, pense na minha pergunta. Por que você realmente odeia o Natal? Sasha não diz nada, mas o silêncio dela, pesado, carregado, se espalha pela sala como uma fumaça que fica depois de um incêndio. Ela observa ao redor, as decorações cintilando, os anjos sorrindo, a grande árvore erguida e intacta, por enquanto. Neste ano, o Natal havia vencido, e Sasha sentiria por anos o gosto amargo dessa derrota. Eu vou encerrar nossa história por aqui, mas te garanto, ainda vamos ouvir muito sobre Sasha, porque eu sei, e eu sei que você também sabe, que sonhos são mais do que sonhos. Quando pronunciados em voz alta, eles podem virar profecia, ou uma promessa esperando para ser ouvida. E o Natal ouviu. O Sonho Antes do Natal tem um roteiro original de Kurama Goya. A produção e a edição é pela Kurama Cast Produções.